Escreve nos comentários a frase: "Eu escolho paz com o dinheiro." Só isso. E fica aqui comigo. Porque existe um tipo de mudança que não acontece quando você entende. Ela acontece quando você lembra. Quando algo dentro de você finalmente para de se defender do fluxo e começa a permitir. Talvez, por fora, sua vida esteja andando. Você estuda, você tenta, você se esforça, você faz o certo. Mas por dentro, existe uma tensão antiga quando o assunto é dinheiro. Uma sensação que não é só sobre contas. É sobre segurança. É sobre merecimento. É sobre se sentir em paz no próprio corpo quando pensa no futuro. E eu não estou falando de números. Eu estou falando do peso invisível. Tem gente que, quando recebe, já sente culpa, como se o bem não pudesse ficar, como se fosse perigoso se acostumar, como se a vida precisasse cobrar, cedo ou tarde, o preço de estar bem. Tem gente que, quando pensa em prosperar, sente medo. Um medo que não tem nome. Medo de ser vista. Medo de perder, medo de dar errado, medo de dar certo e não saber sustentar. E tem gente que nem percebe, mas vive numa espécie de vigilância. Como se precisasse controlar tudo, prever tudo, se antecipar a todo problema, porque no fundo aprendeu que o mundo é um lugar que tira. Esse aprendizado pode ter sido silencioso, pode ter vindo de frases soltas, de olhares, de discussões em casa, de uma fase difícil, de uma quebra, de uma falta. E uma criança não entende economia. Uma criança entende sensação. Ela guarda a vibração. E vira um decreto. E aí, anos depois, você se torna adulta. Mas continua obedecendo decretos que nunca escolheu. Só que existe uma lei tão simples quanto poderosa, que Florence Scovel Shinn repetia com uma certeza mansa. A palavra tem direção. A palavra cria caminho. A palavra sela destino quando é dita com fé, mesmo que sua voz esteja tremendo por dentro. E talvez hoje você não precise aprender nada novo. Talvez você só precise desfazer um acordo antigo com a escassez. Eu vou te conduzir por um caminho interno. Um caminho de reconciliação. Porque dinheiro, no fundo, é relação. E relação melhora quando a gente para de lutar e começa a se alinhar. E antes de ir mais fundo, deixa eu te contar uma cena que pode ser sua. Ou de alguém bem perto de você. Imagina alguém que cresceu ouvindo que dinheiro é problema. Que gente rica é complicada. Que prosperar é sinônimo de perder a alma, ou perder os amigos, ou perder a paz. Essa pessoa cresce, trabalha, se esforça, até consegue algumas coisas, mas toda vez que chega perto de um avanço maior, algo acontece. Um imprevisto, um gasto, um atraso, uma decisão impulsiva, um "eu mereço" que vira fuga, um "depois eu resolvo" que vira um buraco. E um dia ela percebe. Não é o mundo que está sabotando, é um campo interno dizendo: não é seguro ter, não é seguro manter, não é seguro brilhar. Essa pessoa não é fraca. Ela está apenas sendo fiel a um juramento antigo. E quando ela viu isso, sem culpa, sem vergonha, algo relaxou, como se o corpo dissesse: então era isso, eu só estava tentando me proteger. Escuta com carinho. Você não é errada por ter medo. Você não é menor por ter bloqueios. Você não é ruim por ter dívidas, por ter instabilidade, por ter insegurança. Nada disso define sua essência, mas existe um ponto de virada. E ele começa quando você decide parar de tratar o dinheiro como um inimigo e começa a tratá-lo como um mensageiro do seu alinhamento. Dinheiro não é seu senhor, não é seu carrasco, não é seu juiz. Ele é um espelho do acordo vibracional que você fez com a vida. E acordos podem ser reescritos. Agora, deixa sua mente desacelerar um pouco. Não como um ritual forçado, como quem entra numa sala silenciosa por escolha. Imagina que você está caminhando por um corredor claro. As paredes não têm quadros, não tem ruído, não tem passado, só luz. E cada passo seu vai deixando para trás as vozes antigas. Aquela voz que diz, não vai dar. Aquela voz que diz, é tarde. Aquela voz que diz, comigo sempre é assim.
Você não discute com essas vozes, você só passa por elas, porque você não precisa vencer o passado no grito. Você só precisa não morar mais nele. No fim desse corredor existe uma porta, e nessa porta está escrito: paz financeira, não riqueza exibida, não fantasia. Paz. O tipo de paz que faz você dormir sem aperto. O tipo de paz que faz você escolher com clareza. O tipo de paz que faz você se sentir cuidada. Você abre essa porta, e do outro lado existe um lugar que parece simples, um jardim, um chão firme, um céu amplo. E no centro do jardim, uma fonte. Essa fonte representa o fluxo, e ela não para por medo, ela não para por culpa, ela não para porque alguém disse que não merece, ela simplesmente flui, porque essa é a natureza do bem. Você se aproxima dessa fonte e percebe que há um copo nas suas mãos. Um copo que representa a sua capacidade de receber. Algumas pessoas carregam um copo pequeno por lealdade à escassez. Algumas carregam um copo rachado por medo de manter. Algumas carregam um copo pesado por acreditar que receber exige sofrimento. Olha para o seu copo agora, com honestidade, sem julgamento. Se ele estiver pequeno, você não se humilha, você amplia. Se ele estiver rachado, você não se acusa, você repara. Se ele estiver pesado, você não se pune, você solta. E como você faz isso? Com a palavra, com o decreto, com a nova vibração. Então escuta essas frases como quem planta sementes no próprio campo. Não precisa forçar emoção, só precisa permitir direção. Eu aceito viver em paz com o dinheiro. Eu deixo o fluxo me encontrar com naturalidade. Eu não preciso sofrer para merecer. Eu não preciso me diminuir para ser amada. Eu não preciso provar nada para receber. Eu me abro para o bem que já sabe meu nome. Sente a fonte, o som, a constância, a ausência de pressa, a ausência de ameaça. Agora, imagina que você coloca seu copo na água dessa fonte e a água começa a preencher. Mas em algum momento, talvez você perceba uma resistência. Uma parte sua querendo tirar o copo rápido, como se fosse perigoso encher demais. E aqui está a quebra de crença. Não é perigoso receber. Perigoso é viver em guerra. Quando você se acostuma com tensão, a paz parece estranha. Quando você se acostuma com falta, a abundância parece suspeita. Quando você se acostuma a correr atrás, o receber parece preguiça. Só que receber não é preguiça, é alinhamento. Florence dizia que o medo bloqueia e a fé abre caminho. Não como uma frase bonita, como uma chave. Então, em vez de tentar controlar o fluxo, você vai conversar com a parte assustada. Você pode dizer por dentro, com firmeza doce: eu te vejo. Eu sei que você tentou me proteger, mas agora eu escolho um novo jeito. Agora é seguro ser cuidada, agora é seguro ser sustentada, agora é seguro ter e manter. E o copo continua enchendo. Agora, deixa aparecer uma cena da sua vida. Uma cena real, simples. Talvez você abrindo o aplicativo do banco, talvez olhando uma fatura, talvez pensando em um pagamento, talvez lembrando de um mês difícil. Observe essa cena como se você estivesse num cinema, sentada, tranquila, assistindo. Sem entrar no desespero, sem se fundir com a memória. E nessa tela, você vai notar onde seu corpo aperta, onde sua mente acelera, onde surge a frase automática. Talvez seja: eu não dou conta. Talvez seja: sempre falta. Talvez seja: eu estrago tudo. Talvez seja: não adianta. Agora, sem brigar com isso, você vai substituir por um decreto vivo. Um decreto que não nega sua realidade, mas muda seu destino. Eu sou guiada com precisão. Eu encontro soluções inesperadas. O bem vem por caminhos que eu não previa. A provisão chega no tempo certo. Eu ajo com sabedoria. Eu sou fiel ao meu crescimento. Percebe o que acontece? A cena ainda existe, mas o campo muda. Porque o seu mundo externo sempre obedece ao seu mundo interno com algum tempo de maturação. E o que muda primeiro é você. Agora, intensifica um pouco.
Imagina que você está diante de uma mesa. Em cima dela estão algumas placas invisíveis, como etiquetas, e cada etiqueta é uma crença que você carregou. Dinheiro é difícil. Dinheiro não fica. Para ter, eu preciso me matar. Se eu prosperar, vão me invejar. Se eu prosperar, vou perder quem eu amo. Se eu prosperar, vou me sentir sozinha. Olha para essas placas, e uma por uma você vai removendo. Sem drama, sem luta, como quem troca roupas antigas. E quando você tira uma placa, você coloca outra no lugar. No lugar de dinheiro é difícil, você coloca o fluxo é natural. No lugar de dinheiro não fica, você coloca eu sustento com maturidade. No lugar de eu preciso me matar, você coloca eu prospero com leveza. No lugar de vão me invejar, você coloca eu sou protegida no meu caminho. No lugar de vou perder quem eu amo, você coloca o que é verdadeiro permanece. No lugar de vou me sentir sozinha, você coloca eu sou acompanhada pelo bem. E agora sente a expansão, como se o peito tivesse mais espaço, como se a vida não fosse uma parede, como se fosse um caminho. Aqui entram afirmações como ondas, porque sua mente precisa de repetição com propósito, não para decorar, para transformar. Eu mereço estabilidade, eu mereço descanso, eu mereço receber sem culpa, eu mereço escolhas, eu mereço abundância com paz. E se alguma parte sua ainda disser não, você não discute. Você apenas responde: mesmo que eu ainda esteja aprendendo, eu escolho um novo decreto. Mesmo que eu ainda esteja curando, eu permito o bem. Mesmo que eu ainda tenha dúvidas, eu caminho na direção certa. Agora, traz essa experiência para o cotidiano. Porque prosperidade não é só sentir, é viver diferente. A partir de hoje, toda vez que você tocar no assunto dinheiro, você vai fazer um gesto interno de respeito. Não respeito ao dinheiro como um ídolo, respeito a você, respeito ao seu campo. Quando for pagar algo, em vez de pensar, lá se vai, você vai dizer, eu circulo e retorno multiplicado em bem. Quando receber algo, em vez de pensar, não vai durar, você vai dizer, eu recebo com gratidão e sustento com sabedoria. Quando surgir uma despesa inesperada, em vez de entrar no pânico, você vai dizer, existe provisão para tudo que me pertence. E uma prática simples, mas poderosa. Por 7 dias, escolha uma frase para ser sua senha vibracional. Uma frase só, curta, viva, repetida com presença, ao acordar e antes de dormir. Aqui estão algumas opções. Escolha a que toca seu corpo. O bem me encontra com facilidade. Eu vivo em amizade com a abundância. Minha vida é sustentada. Eu sou um canal limpo de prosperidade. O dinheiro serve ao meu propósito com paz. Você não precisa falar alto. Você precisa falar com verdade. E junto com isso, um ato pequeno no mundo físico. Um ato que diz ao universo, eu estou pronta. Pode ser organizar sua carteira. Pode ser abrir suas contas sem fugir. Pode ser anotar o que entra e o que sai com calma, sem condenação. Pode ser separar uma quantia mínima, mesmo que pequena, como símbolo de honra ao seu futuro. Pode ser dizer não para um gasto que nasce do vazio e dizer sim para algo que nutre. Esses gestos são decretos em ação. Eles mostram alinhamento. Porque existe um tipo de milagre que só acontece quando você sai da posição de vítima e entra na posição de co-criadora. Sem agressividade, sem rigidez, com presença. E eu quero selar isso em você agora com mais um bloco de afirmações, como uma oração que não precisa de nome. A abundância é meu estado natural. Eu sou guiada para oportunidades corretas. Eu reconheço o meu valor e o mundo responde. Eu libero o medo de receber. Eu libero a culpa de ter. Eu libero a necessidade de sofrer. Eu escolho paz. Eu escolho direção. Eu escolho prosperidade com consciência. E se você escuta isso todos os dias, algo muda de verdade. Porque todos os dias você desarma o velho campo. Todos os dias você reforça o novo caminho. Todos os dias você dissolve um pouco da história antiga.
Todos os dias, você se torna uma pessoa que recebe melhor, escolhe melhor, sustenta melhor. E o mais importante, você volta para si. Porque quando a sua relação com o dinheiro muda, não muda apenas o saldo, muda seu corpo, muda sua respiração, muda sua coragem, muda o jeito que você se trata. Agora imagina de novo aquela fonte no jardim. Seu copo está cheio, firme, inteiro. Você não precisa correr para proteger. Você não precisa esconder para não perder. Você apenas segura com serenidade. E você percebe que o copo não é só um recipiente. Ele é um símbolo. Você é capaz. Você é merecedora. Você é sustentada. Fica com essa certeza como quem guarda uma joia no peito. O bem que é meu por direito divino não me escapa. O que me pertence me encontra. O que é para mim vem em paz. Se esse áudio te tocou, deixa um like e se inscreve no canal. E volta amanhã. Ouve de novo, porque a repetição com intenção cria estrada dentro da alma. E antes de encerrar, escreve de novo por dentro, como um selo final. Eu escolho paz com o dinheiro. Eu escolho confiança no fluxo. Eu escolho viver abastecida de bem. E que assim seja.